Graça e paz, queridos, amém? Amém? É bom estar aqui com vocês. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores dessa igreja, pastor Fábio, pastora Catiúcia, pastor Jonatas, os demais pastores que eu possivelmente não conheça, mas assim, é uma alegria imensa poder compartilhar esse momento com vocês. Vocês não têm noção o que isso representa para a gente, e a gente vai compartilhar um pouco com vocês. Estou acompanhado aqui do meu filho primogênito, é o Rafael, né? E num momento histórico na nossa vida, num momento único da nossa vida, nós tínhamos toda a possibilidade para não estarmos aqui, vocês vão ver isso, né? Era para a gente estar aqui em luto, mas nós estamos aqui em festa, amém? Eu louvo a Deus, pode aplaudir ao Senhor, porque Ele merece, aleluia, toda glória e toda honra seja dada a Ele. Cadê o Bruno? Bruno, cadê você? Vem aqui, Bruno, faz favor. Nós vamos fazer o seguinte, o Rafael está com 40 dias que saiu da UTI. Então assim, eu falei com o Bruno, eu não sei se ele vai conseguir ficar sentado, mas eu lancei um desafio para ele ali. E nós vamos tentar ficar de pé. Vou pedir o Bruno então para... Já que o Bruno é de casa aqui, né, pastora? Então vou pedir o Bruno para pegar o púlpito para a gente. E eu queria que ele viesse aqui, porque eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Nós estamos acompanhando, ontem eu acompanhei um pouco do culto, e essa semana é uma semana profética, e quando nós estávamos louvando ali, Deus liberou uma palavra profética no meu coração. Eu sou um homem extremamente completo em Deus. Eu quero viver muito. Eu tenho a ousadia de dizer para Deus que eu queria 100. Está faltando... Eu já cheguei mais da metade daquilo para onde eu quero ir. Então assim, estou chegando na terceira idade com a cara de garoto. E isso é Deus, isso não é outra coisa senão Deus. Mas sabe, Deus me liberou uma palavra profética para a sua vida que está aqui nessa noite. Nenhum sucesso na sua vida compensa o fracasso na sua família. E Deus colocou no meu coração a palavra profética que tem alguém aqui nessa noite que tem orado pelo seu lar e pela sua família. E aquilo que Deus fez e faz na minha vida, eu quero liberar sobre o seu lar e sobre a sua família. Eu estou diante de 2 filhos que assim, o Rafael que tem 34 anos, o Bruno que tem 29 anos de idade, e a minha esposa não está aqui por conta de trabalho, hoje ela está numa atividade de trabalho online e ela não pôde vir. Tem a minha norinha ali, Catiane, fica de pé aí, Catiane. Tá com vergonha. A esposa do Rafael também, que já saiu do trabalho depois do horário. Então assim, se tudo aquilo que eu fizesse na minha vida profissional, eu fui servidor público 35 anos e sou pastor há 30 anos. Se tudo aquilo que eu fizesse na minha vida profissional me levasse ao maior sucesso do ponto de vista financeiro, profissional, social, mas eu tivesse fracassado na minha família, eu seria um homem extremamente infeliz. Mas Deus fez para além daquilo que eu mereço. Mas Deus não fez porque Deus é bondoso, não. Tem uma passagem bíblica de que chegaram perto de Jesus e disseram assim: bom mestre. Jesus olha para aquele indivíduo que lança aquela palavra sobre ele e diz assim: bom é meu Pai que está no céu. Nem Jesus se qualifica na condição de bom. E Deus fez isso não é porque eu sou bom, não. É porque eu semeei na minha família. Antes de ser sacerdote na vida da igreja, eu fui sacerdote na minha casa. Sabe, então assim, eu falo isso diante da presença da igreja, diante da presença dos irmãos e diante da presença dos meus filhos. E eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida. O seu lar será uma bênção. E a resposta que você tem buscado em Deus sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida das suas filhas, sobre a vida de todos aqueles que estão no seu lar, elas haverão de se concretizar no momento em que você entregar a Deus a sua família. Aquilo que Deus faz na minha vida é pouco daquilo que Deus pode fazer na sua. Então eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Primeiro, sou grato a Deus pelo carinho que essa igreja tem com o Bruno, meu filho. Sabe, o Bruno, ele serve ao reino. Um dia desse um pastor me encontrou e falou assim: pastor, aquele rapaz é teu filho? Eu falei: é. Aí eu vou levar ele para a minha igreja. Eu falei: não tem nenhum problema, porque o Bruno, ele nasceu para servir ao reino. Ele não nasceu para servir a igreja que eu sou pastor. Ele nasceu para servir ao reino.
E vocês vão presenciar um pouco daquilo que nós passamos como família, como igreja, porque a vitória do Rafael não é a vitória da minha família, é uma vitória da igreja. Quando Deus moveu sobrenaturalmente na vida dele, não foi apenas nós que fomos vitoriosos, foi a igreja, porque a igreja se levantou em oração. Obrigado, Bruno. Amém. Queridos, eu vou deixar o Rafael se apresentar e eu vou tentar introduzir o início, e aí depois a gente vai passar algumas cenas aqui para que vocês testifiquem daquilo que é a resposta da sua oração, porque essa igreja também orou pela vida do meu filho. Graças a paz, igreja. Assim como o pastor, você me agradeceu, os pastores da igreja, Catiúcio e Fábio, queria também agradecer os demais irmãos também que intercederam pela minha vida. Assim como o pastor colocou na vitória que Deus fez na minha vida, na vitória da igreja, testificar o poder de Deus, aquilo que Ele é capaz. Os irmãos vão ver através de imagens, através de vídeos, como Deus foi bondoso para com a minha vida, com a vida da minha família, e eu só tenho que agradecer. Foi uma vitória eu estar aqui vivo hoje, respirando, aqueles momentos de agonia que eu vou testificar aos irmãos, testemunhar aos irmãos, momentos de angústia, de puxar o ar e não vir, só Deus. Muitos irmãos aqui possivelmente tiveram a Covid, a doença, não sei se alguns irmãos tiveram um quadro tão grave, mas talvez tiveram parentes que se foram. Então os irmãos vão poder testemunhar através da minha vida a vitória que Deus fez. Amém? Assim como eu fiz lá na igreja, eu queria começar lendo um salmo que foi muito importante para mim naqueles momentos ali na UTI, o Salmo 91. Amém? Pode abrir. Vamos lá. Um salmo muito conhecido, mas um salmo que testifica aquilo que Deus fez na minha vida. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e o meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as tuas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meu dia. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Amém? Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guarde em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcará aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. É um salmo muito importante para mim, que me deu força naqueles momentos mais difíceis, além da oração da minha família, da igreja, dos irmãos. Em determinados momentos, o pastor vai fazer intervenções, porque eu passei ao total 53 dias no hospital metropolitano na Serra, e por volta de uns quase 20 dias eu fiquei inconsciente. Os irmãos, alguns sabem, eu tive que passar por 2 intubações, tive que fazer uma traqueostomia. Em determinados momentos eu não tinha a consciência de onde eu estava naquele momento. Então a minha esposa, os meus pais, o meu irmão, a minha cunhada presenciaram até alguns detalhes a mais do que eu. Eu fiquei depois sabendo o que aconteceu comigo.
Então, algumas intervenções o pastor vai fazer, porque ele tinha a consciência ali, a ciência ao vivo ali daqueles acontecimentos. Está preparado aí? Só fazer uma introdução. O dia era 29 de março, antes de chegar efetivamente o Rafael começar a contar o que aconteceu com ele. Nós estávamos, eu, ele e a mãe dele um sítio que nós temos aqui em Domingos Martins. E o Rafael chega lá de carro, estava muito chuvoso, estava chovendo, uma sexta-feira, para passar o final de semana com a gente. E assim, qual a alegria que um pai e uma mãe tem quando o seu filho vem visitá-lo, sobretudo para passar um final de semana com eles. Meu pai, a minha esposa não veio, eu vim para ficar aqui um dia, final de semana com vocês. E no sábado amanheceu um dia lindo, 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 lindo. Ele falou assim, vamos fazer um passeio. E nós fomos fazer um passeio, eu não sei o nome do local, porque eu não conhecia. Ponte dos Ventos. Tiramos um monte de foto. Fizemos um monte de foto. Talvez depois a gente até coloque essas fotos, porque ela faz parte, ela conecta com aquilo que Deus fez na vida do Rafael. Tiramos um monte de foto linda, e ele monitorando a gente, um quase atleta, né? Um quase atleta. Voltamos no sábado à noite, ficamos juntos, fizemos um churrasco juntos, né? Quando chegou no domingo pela manhã, amanheceu chovendo. E o Rafael virou para mim e falou assim, pai, eu vou fazer um negócio que eu não faço desde quando eu era criança. Eu vou tomar um banho de chuva. E aí eu olhei, ele estava igual uma criança. Ele botou uma sunga de praia e tomando banho de chuva, igual uma criança. Daqui a pouco eu fui filmar, eu tenho uma relação com os meus filhos de muita amizade, né? E as pessoas que convivem conosco falam assim, eu não sei quem é pai e quem é filho. A gente tem muita liberdade um com o outro, ainda que quando precisa exercer a autoridade de pai, eu exerço com eles. E a gente passou aquele domingo muito tranquilo, eu não desci para o culto naquele final de semana, fiquei ali, porque na segunda-feira era feriado, eu estava aproveitando o feriado com a minha esposa. Ele falou, vou ter que descer porque eu tenho que trabalhar. Na terça-feira ele desce, na segunda-feira ele desce, na terça-feira ele me liga. Isso 29 e 31 de março desse ano. Ele me ligou e falou, pai, eu estou com a garganta arranhando, doendo. Eu falei assim, meu filho, isso deve ser aquele banho de chuva que você tomou, você acha que é criança, cara? E ele falou, não sei, a minha esposa gritou de lá, vai fazer o teste, é Covid. Mulher tem um sentido a mais do que nós os homens, né? Sobretudo as mães. Vai fazer o teste, é Covid. Aí eu falei, deixa de, você está muito, não sei nem qual a expressão que eu usei com ela. E eu falei assim, está com paranoia, você está com uma paranoia de Covid. Você está com paranoia de Covid. Tem nada de Covid, é garganta, ele está com a garganta inflamada, tomou aquele banho de chuva. Não, isso é Covid. Quando foi na quarta-feira, isso no dia 30, no dia 31, quarta-feira, ele já nos liga dizendo assim, eu amanheci com febre. Ela falou, não falei? Vai fazer o teste. Eu falei, mas não adianta fazer o teste, tem que esperar 3 dias. Se foi terça, quarta, quinta-feira ele faz o teste. E na quinta-feira, 1º de abril, era aniversário do Bruno. E nós havíamos combinado de fazer um jantar lá na casa da Catiane e do Bruno. E ele falou assim, pai, eu não vou, é prudente que eu não vá, porque assim, como eu não fiz o teste, eu fiz o teste e ainda não saiu o resultado, eu vou esperar o resultado, eu não vou participar com vocês. E não foi. Quando foi, na sexta-feira, dia 2 de abril, ele me liga dizendo assim, positivei para a Covid. Aí o que eu pensei comigo? Poxa, positivou para a Covid, 33 anos de idade, ainda com 33, porque ele fez 34 dentro da UTI, com 33 anos de idade, saudável, sem nenhuma comorbidade, nunca foi a um hospital. Vai tirar isso de letra, como a gente pensa, como todo mundo pensa. Vai tirar isso de brincadeira, vai ser uma bobagem. Isso é o que estava na minha mente. Quando foi na sexta-feira, eu subi novamente para o sítio e fui mantendo contato com ele, e ele fazendo febre, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí no sábado eu já comecei a me preocupar. Aí contactei com um médico, amigo da família. Na segunda-feira ele foi ao médico. Eu estou contando a partir daí, e ele vai pegar a partir de daqui a pouco. Ele foi ao médico, o médico então disse assim, olha, vamos entrar com um procedimento padrão. Azitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina, né, médico desta linha de tratamento. E ele tomou toda essa medicação. E ele passou então, segunda, com febre, já tinha ficado quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, e a febre não deixava.
mas sem sentir nada, sem sentir falta de ar, sem sentir cansaço, até que na sexta-feira, aí sim ele vai contar o que aconteceu, quando ele volta ao médico. Então, vamos lá. Ao retornar ao médico, acho que após todo esse medicamento que eu tinha tomado e não tinha feito efeito em mim, a febre sempre recorrente, febres altas de 39, 40, minha esposa começou a preocupar também. Ela contraiu também a Covid, está em contato direto comigo, mas ela em nenhum momento também teve sintomas graves. Ao retornar ao médico, ele passou uma tomografia. Fui fazer aquela tomografia, aquele dia mesmo, à tarde, saindo do consultório. E ao constatar o exame não saía naquele mesmo momento, o exame de tomografia. O médico até passou, pega o meu contato, tendo o laudo, manda para mim, que a gente vai mantendo contato. E por incrível que pareça, depois daquele dia que eu fiz a tomografia, eu comecei a sentir sintomas de falta de ar. Possivelmente alguns irmãos tiveram a Covid, principalmente após o banho, você fica tentando puxar o ar e não vem, e quando aquilo começou a manifestar esses sinais, eu comecei a preocupar, porque até então eu não sabia o resultado da tomografia, mas eu sentia que tinha algo diferente no meu organismo. Então, final da tarde, início da noite, eu tenho acesso ao laudo pela internet, tinha acusado 50% de comprometimento do meu pulmão, ligou aquele sinal de alerta, mas mesmo assim ainda estava relutante em ir ao hospital, mas minha esposa falou, não, você está sentindo falta de ar, e isso pode ser perigoso. Eu não tinha oxímetro em casa, aquele aparelhinho que você coloca no dedo, disso a saturação, a quantidade de oxigênio que você está no organismo, eu não tinha aquele aparelho ainda. Então minha esposa falou, vamos no pronto atendimento do hospital, lá na Serra, onde eu resido, a gente vai fazer um exame, o médico vai te analisar, vai ver o que está acontecendo. Cheguei por volta, ela me pegou, me levou, cheguei por volta de 9 horas no hospital. Estava relutante ainda em ir, já era tarde, deixa para outro dia. Ela falou, não, a gente vai, insistiu comigo, eu fui. Ao chegar aqui no hospital, o setor lotado, já era o auge talvez do contágio, da pandemia. O primeiro exame que foi feito, levei o resultado da tomografia, o primeiro exame que foi feito é chamado gasometria, um exame mais específico para você ver a questão da oxigenação do sangue, quantidade de gás carbônico no seu organismo e outros parâmetros. Esperei por volta de 2 horas para sair o resultado, aquela angústia ali de saber alguma coisa do médico. Trocou o plantão de médico, depois consultei com um homem, depois já era uma médica mulher. Quando ela pegou aqueles resultados, analisando, ela já falou, vou ter que te internar. A princípio ela falou para mim, eu falei que estava tranquilo, ela falou, não, é apenas observação, eu estava saturando por volta de 94%, não é um parâmetro tão ruim, a oxigenação, mas outros parâmetros naquele exame levaram ela a me colocar em observação. Eu já entrei, essa é a foto que eu tirei no dia 9 de abril, estava feliz ali, alegre, sabia que vinha. Ia passar, mas eu sempre acreditava, vou tirar de letra, só uma observação, e eu fui conduzido, pode avançar aí. Só segura aí, Santinho, porque nesse dia, e aí é muito importante, eu até quero ler aqui um texto da palavra, porque o testemunho daquilo que Deus fez na vida do Rafael, ele tem 2 vertentes. Ele tem um caminho racional, um caminho da medicina, mas ele tem um aspecto espiritual que é extremamente importante que você se conecte naquilo que o inimigo tenta fazer contra as nossas vidas. Sabe, é muito importante. Nesse período que nós estamos vivenciando de pandemia, nós, a igreja de Deus, nós temos perdido muitos irmãos nossos, extemporâneo, fora do tempo, porque nós não temos entendido que nós temos que guerrear e temos que batalhar contra esse mal. Nós achamos que é algo físico, que vai ser tratado com a medicina, com o remédio, e esquecemos que como igreja nós temos autoridade para entrar no reino do Espírito, para mudar decretos que foram liberados sobre a vida daqueles que pertencem a nós. E nesse dia que ele se interna, ele ligou para a gente lá no sítio, e aí nós começamos a orar, eu e a minha esposa.
A esposa dele me liga, fala: o Rafael vai internar, ele está com 50% de comprometimento pulmonar, ele tem outros parâmetros que apontam para a possibilidade de agravamento do quadro dele. E aí, queridos, eu quero ler um texto aqui da palavra para os irmãos. A palavra de Deus é verdade, você pode dizer amém? E essa palavra se cumpriu na nossa vida. Efésios capítulo 6, versículo 10: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a minha luta, porque a sua luta, porque a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O pastor disse aqui ainda há pouco que é nas regiões celestes que estão as bênçãos, mas lá também estão os demônios para tentar destruir a sua vida. Irmão, nesse dia que eles me ligaram, nós começamos a orar. E quando foi na madrugada de sexta para sábado, eu estava muito frio lá onde eu estava. E eu fui para a sala orar para não incomodar a minha esposa. E de madrugada o inimigo se apresentou para mim na sala. E ele disse assim: o teu filho é meu e eu vou levar o teu filho. E aquilo, eu não sei, quantos pais tem aqui? Levanta a mão aí. Você sabe o que vocês ter a sensação de que o seu filho vai embora e que não tem mais jeito? Parece que arrancaram o meu coração de dentro do meu peito. E eu não chorava, eu gemia de dor. E o Espírito Santo de Deus falou comigo: a sentença é de morte. Eu fiquei ali lutando, e eu sabia que havia algo espiritual. Primeiro, porque a família que Deus me deu é uma família sacerdotal. E o inimigo tem sede naqueles que se levantam e se posicionam diante da presença de Deus. E ele queria tirar a vida do meu filho. Naturalmente que ele aproveitou a oportunidade, porque o diabo aproveita as oportunidades na nossa vida para tentar armar as suas ciladas contra nós. E foi a madrugada toda eu guerreando e lutando em oração. Quando foi no sábado, aí sim vou retomar a palavra para ele. Havia algo dentro do meu coração que precisava lutar e batalhar para que aquela sentença fosse, para que aquele decreto de morte fosse revertido. E queridos, eu falei assim: eu vou entrar nessa batalha sozinho. Está aqui o Wilson, sua esposa, que são lá da Peniel. Nós havíamos perdido um irmão querido, que foi um avô para os meus filhos, que caminhou 25 anos conosco ali no ministério, durante 15 anos tesoureiro da igreja que eu sou pastor. Foi avô para os meus filhos. Ele havia morrido, acho que não tinha, foi em março, não tinha 30 dias, não tinha 30 dias que ele havia morrido. Eu virei para Deus e falei assim: eu batalhei pela vida do meu irmão Dornelas, o Senhor o levou, mas eu vou continuar batalhando pela vida do meu filho. E eu fiz um propósito de oração e de jejum e falei: eu vou caminhar, se ninguém vai comigo eu vou. E fui, queridos. E aí nós vamos depois dizer para você o que Deus fez nesse processo para que hoje o Rafael estivesse aqui. Dando prosseguimento, no dia 10 de abril, entrei na madrugada de 9 para 10, aí eu enfermaria, eu já estava já com um catéter no nariz, já no oxigênio, não com oxigênio a níveis tão altos como eu fiquei. Eu cheguei a ficar 100% de oxigenação externa, eu não conseguia respirar mais. Então, eu nunca tinha pisado no hospital, irmãos, somente para exames de rotina, como meu pai colocou. Eu tinha uma vida saudável, todas as minhas taxas regulares, praticava esporte, corria, gostava de correr, sempre exercitando. Então eu nunca pisei no hospital, nunca tinha ficado internado no hospital. Então essa foi uma experiência para mim diferente, nova. No começo eu não tinha consciência daquilo. Eu a todo momento achava que eu entraria e sairia no outro dia seguinte. Pode dar seguimento. No dia 11 de abril eu já estava num quarto, e ao chegar nesse quarto até tem um relato interessante. O quarto era dividido com mais uma pessoa.
cheguei lá, tinha um senhor, por volta de 60 e poucos anos, também com Covid. Ele até brincou comigo, rapaz, você já é o 8º que eu vou liberar aqui. Ele já estava no 8º paciente dele, ele brincou comigo. Você já é a 8ª pessoa que está passando aqui, eu vou te liberar. Eu falei, amém, cara, acredito. Ele também professava a fé católica. E eu falei, você acredita também? Eu falei, acredito, amém. E depois, posteriormente, ele acabou saindo antes do que eu. Ele foi liberado, porque depois os irmãos vão relatando. Na noite anterior, no dia 10, eu cheguei no quarto, ali os irmãos, noite de teve que ser pronado. A posição, para quem não sabe, a posição pronada, você fica de barriga para baixo na cama o tempo todo. Por quê? Nessa posição você consegue aliviar um pouco, num termo muito simples, os irmãos, aliviar a pressão ou melhorar a sua oxigenação. Então, em vários momentos eu cheguei a ficar, nos períodos mais graves, 18 horas de virado de barriga para baixo, na UTI mesmo. Então, desde o dia 10 eu chegar no quarto, os médicos já me colocaram nessa posição pronada. E eu fiquei do dia 10 ao dia 15, dia 14, no quarto. E os parâmetros só foram piorando. Todos os dias os médicos ligavam ou para minha esposa ou para o meu pai, meus pais no caso, e davam o relatório médico. E no dia 14 foi uma ligação, a última ligação de uma médica para o meu pai, relatando que eu não poderia ficar mais no quarto, porque eu cheguei num nível crítico, porque num quarto de hospital não tinha todos aqueles equipamentos. Numa intervenção mais de emergência, eles não tinham como me socorrer, e eu já estava saturando 84, meus batimentos estavam muito acelerados, desse monitoramento da febre, eu já permanecia com febre, me davam medicamentos, mas a febre não baixava. Mas o principal que fez com que eu saísse do quarto e fosse direcionado à UTI foi a questão da oxigenação. Eu já estava com um parâmetro muito crítico, e os médicos, a médica até no telefone falou pro meu pai, pai, estou levando o Rafael para a UTI, porque aqui a gente não consegue dar mais tanta assistência, e não é para entubar ele. Ela até falou isso comigo e falou com ele, não é para entubar, porque tinha aquela mística, né, de pacientes entubados, de não conseguir retornar. Ela me tranquilizou, olhou dentro dos olhos e falou, Rafael, você vai subir, mas por uma questão de precaução. Então eu subi no dia 15, esse foi meu primeiro dia de UTI. Para os irmãos terem noção, até o dia 14 eu lembro das coisas. Eu relato isso para as pessoas próximas de mim, que eu lembro da enfermeira me carregando de cadeira de rodas, subindo para a UTI. Do dia 15 até o dia que eu acordo, eu não lembro mais. Até minha esposa fala que foram os períodos mais críticos, e Deus preservou isso, que eu não tivesse lembrança desse período. Foi um período que eu fiquei muito agitado, os irmãos vão ver através de fotos ali, período que eu me debatia muito. Eu fui sedado, entubado a primeira vez, no dia 15 mesmo, eu já está lá, 14 litros, de 5 eu passei já para 14 litros, e só foi subindo a quantidade de oxigenação. Já colocaram uma máscara chamada VNI em mim, é uma máscara que tampa quase todo o seu rosto, consegue te suprir de mais oxigênio. O catéter já não era mais suficiente para a quantidade de oxigênio que eu estava necessitando. Então, eu fiquei muito agitado. Em determinados momentos, eles me continham, que era o quê? Amarrar seus pés e suas mãos na cama, por uma precaução, para você não arrancar. E mesmo assim, eu conseguia arrancar, eu tinha muita força no tronco, e eu conseguia levantar da cama e arrancar. Acesso sonda do nariz, eu já estava com a sonda no nariz, o acesso que eles colocam para medicamento no braço. E um episódio mais à frente, que foi talvez um episódio mais grave que aconteceu comigo, eu tirei essa máscara de oxigênio, que é a máscara de VNI, e isso eu preciso acrescentar o seguinte: as pessoas sempre me perguntam, e aí você conseguia ouvir, você conseguia ver os médicos? Tem pessoas que têm esses tipos de experiência. Até o jornal me procurou para fazer uma matéria específica de experiências de quase morte. Outros entrevistados falaram que viam pessoas, ouviam médicos.
A única coisa que aconteceu comigo, que eu posso relatar, é o seguinte: a partir do momento que eu cheguei na UTI, fui entubado, fui sedado, eu acredito, na minha consciência, eu acreditava que aquilo era um sonho. Eu me via na cidade do Rio de Janeiro, passeando com a minha esposa. Eu passava mal ali no Rio de Janeiro, precisava de ser direcionado para um hospital, e dentro dessa ambulância, a caminho do hospital, eu sentia muita falta de ar no sonho. Eu tentava puxar o ar, tentava aquela agonia de não conseguir respirar, e eu arrancava a minha máscara de oxigênio dentro daquela ambulância e dava chutes para ver se alguém me escutava, para ver se alguém me socorria. E isso de fato aconteceu comigo, não dentro da ambulância, mas dentro daquele ambiente hospitalar. Eu arranquei minha máscara de oxigênio e os enfermeiros já me pegaram quase desfalecendo, com um nível de oxigênio bem baixo, e aquilo foi essa experiência que eu tive. O restante, para os irmãos terem noção, Deus preservou, e eu agradeço a Deus de não ter lembranças daquele período, os períodos mais críticos que eu tive ali na UTI. Amém, só um instantinho. Então, nesse dia que o Rafael vai para a UTI, nós estávamos numa reunião em Vila Velha, eu e o Bruno, junto com o pastor Nelson Júnior, e aí o telefone toca, e era a médica dizendo assim: pai, olha, eu vou ter que levar o Rafael para a UTI. Aí caiu a ficha. Aí eu falei: meu filho está grave. Eu falei: doutor, mas já vai entubar? Ela falou: não, calma, Rafael precisa de um cuidado mais específico, Rafael precisa disso. Os médicos nunca vão dizer para a gente de fato o que está acontecendo. Eles sempre vão tentar acalmar o nosso coração e contornar as informações, para que a gente tenha mais estabilidade emocional. Porque de fato, quem entra no estágio que o Rafael entrou, quem sofre mais é a família do que ele, porque ele entrou no estágio de sedação total. E aí eu falei: doutora, tudo bem, a gente vai acompanhar. Ela falou: estou levando ele para a UTI. Isso foi numa quarta-feira. E nesse dia, o apóstolo Marcos, que esteve aqui ontem, que se tornou um amigo mais chegado que um irmão, ele me liga: pastorzão, eu sou um contigo nessa batalha. Eu queria que você glorificasse a Deus pela vida do irmão. Sabe, eu sou um contigo nessa batalha. A partir de hoje você não está sozinho. Lembra que eu tinha dito lá que eu vou entrar nessa batalha sozinho? Deus moveu os céus e já colocou aquele homem que esteve aqui ontem ao meu lado. E eu disse assim para ele: então você vai comigo, porque nós estamos indo todo dia na porta do hospital orar. Todo dia, durante 53 dias, nós estivemos 53 dias orando na porta daquele hospital. Nós não baixamos as nossas armas. Eu quero liberar algo para você nessa noite. Não baixe as suas armas, seja qual o problema que você esteja enfrentando, sobretudo as armas espirituais. Nós temos uma tendência de achar que Deus não é por nós, porque Deus está em silêncio. Uma canção que diz aí que quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Saiba disso, queridos. E o Marcos disse: eu sou um contigo, meu irmão, e nós vamos para essa batalha juntos. Todo dia nós íamos para ali, todo dia, incansavelmente, debaixo de chuva ou fora de chuva, porque era de noite sempre que a gente ia. Pouquíssimas vezes a gente foi de dia, durante o dia. E nós fomos ali para aquele local, oramos, e o Rafael na UTI, até então ele não estava entubado, isso na quarta-feira, e a gente se falava pelo WhatsApp, porque ele estava com o telefone. Na quinta-feira ele falou comigo, na sexta-feira de manhã, eu não querendo perturbar, 8 horas da manhã, o Rafael não fala nada, silêncio absoluto. E eu disse assim: o que está acontecendo, meu Deus? E a Pempa: manda mensagem para ele, liga para ele. Você não tem noção do que um pai e uma mãe passa numa situação como essa. E aí quando foi 8 horas da manhã, eu mando uma mensagem para ele: ei, meu filho, tudo bem? Ele: pai, eu não estou podendo falar. Os médicos conversaram comigo e eu preciso ser entubado. Mas tranquiliza a minha mãe, porque eu estou confiante, eu vou vencer. Ponto. Nós só fomos falar com meu filho 40 dias depois. E aí, irmãos, naquela mesma noite em que ele foi entubado, nós traçamos um propósito em oração e construímos um relógio de oração e falamos: vamos cobrir 24 horas de oração pela vida do Rafael. Deus moveu os céus em torno da vida do meu filho. Eu sei que alguns daqui, talvez nem todos, entraram nesse propósito conosco.
As crianças da igreja onde eu sou pastor entraram no propósito. Foram 15 dias, eles fizeram inclusive um propósito de celular. Nós vamos deixar celular durante 15 dias pela vida do Rafael. Sabe, queridos, e Deus começou a mover os céus. E naquela noite, de sexta para sábado, na primeira noite em que ele foi entubado, quando eu disse para os irmãos que havia uma batalha espiritual travada, naquela noite, de sexta para sábado, no sábado, Marcos me liga pela manhã: pastorzão, eu tive um sonho que é uma revelação e eu preciso compartilhar contigo. Eu falei: o que foi, irmão? Ele falou assim: camarada, essa noite, aquilo não foi um sonho, aquilo foi uma revelação. Deus me tomou em espírito e me levou numa mata. E dentro daquela mata, quando eu chegava naquela mata, tinha um casebre lá no meio da mata. E quando eu fui chegando próximo àquele casebre, que eu abri a porta, se manifestaram 3 demônios dentro daquele casebre. E aqueles demônios viraram para mim e disseram: o que você veio fazer aqui? Essa luta não é sua, essa batalha não é sua, não entra nessa luta, não entra nessa batalha. Queridos, diz ele que quando ele olhou para a cara daqueles demônios, era algo terrível, tenebroso. Veio 2 anjos do Senhor, um tomou pelo um braço, outro tomou para o outro, levantaram ele, e ele foi alçado, como se levantasse acima daquele casebre, e aqueles 2 anjos tomando pelas mãos. E um anjo veio, colocou uma couraça, um no braço, outro no braço dele, e ele entrou em luta espiritual contra aqueles principados, 3 principados que se levantaram para levar a vida do meu filho. E ele entrou em luta com eles, e foi guerreando no mundo espiritual contra eles. E de repente ele saía dali, e ele já se via na UTI onde o Rafael estava. E quando chegou ali, tinha um demônio prostrado sobre a vida do Rafael, do meu filho. E não apenas debruçado sobre ele, mas também com uma garra afiada, enfiada exatamente na posição. Depois vocês vão poder ver aonde está o local onde ele fez a traqueostomia. E aquele demônio estava com a garra enfiada dentro da garganta dele. E ele entrava em luta, ele lutava, ele batalhava em oração. E os demônios resistiam, aquele demônio resistia e não queria sair da vida dele. E ele disse: pastor, nós vamos ter que alistar mais gente nessa batalha. Isso foi num sábado, e nós começamos a orar. No domingo nós estávamos no culto, a minha esposa me chama e disse assim: há uma ordem de Deus para nós nesta batalha. Assim como Josué rodeou Jericó, nós também precisamos rodear aquele hospital em oração durante 6 dias. E no 7º dia nós rodearemos 7 vezes. E no 7ª vez nós tocaremos a trombeta do chofar naquele local. Queridos, o céu fechou. Nós não conseguíamos. E depois que aquele demônio arrancou aquelas garras da vida do meu filho, arrancou aquelas garras, depois eu volto lá na questão do céu, arrancou aquelas garras, ele que via aquele demônio arrancando das garras, ele disse: mas a batalha não está vencida, porque foram 3 principados que nós lutávamos contra ele, e o demônio disse que ele saiu, mas que ele não sairá dali. Naquela noite a gente foi para o hospital e guerreou, e orou, e batalhou, e o céu se fechou. Aquilo, havia uma nuvem escura por sobre o hospital, e a gente orava, e fazia guerra, e guerreava, e denunciava. E Deus deu palavra de oração. Cada dia Deus dava uma palavra de oração. Nós íamos para a madrugada para orar. E é muito engraçado que tinha irmãos que oravam assim. O meu horário era de 2 às 3 da manhã. Aí, pastor Jonatas, eu acordava meia-noite. Falei assim: será que fulano está orando? Não, eu vou cobrir esse horário, mesmo que ele não esteja. Queridos, foram 30 dias que eu ficava de meia-noite até 3, 4 horas. Os irmãos da igreja. E assim, a gente entrou em concordância de que eu colocaria no grupo da igreja para que os irmãos orassem em concordância, para que os irmãos ligassem juntamente comigo aquilo que nós estávamos orando. O Marcos mandava a oração dele para mim, eu mandava para a igreja. Uma irmãzinha de 80 anos da igreja entrou num propósito de jejum pela vida do meu filho, e ela enviava oração todo dia para mim. Eu recebi a oração do Rio Grande do Sul, eu recebi a oração de Vitória, de Vila Velha, eu recebi a oração de Minas Gerais, e todas as pessoas mandavam oração em áudio para mim. Ainda brinquei com a Catiana, falei: vou ter que arranjar uma assessoria para orar com esses irmãos em concordância. Tinha dia que eu passava 2, 3 horas acompanhando a oração, porque eu ouvia toda a oração. E quando Marcos diz que aquele demônio retirou as garras dele, ficou uma gota de sangue em cima da cama dele, e ele falou assim: olha, aquele demônio falou que não vai sair, enrolou uma serpente na cama da UTI,
e nós não conseguíamos entrar na UTI. Por quê? Porque era uma UTI Covid e não podia definitivamente entrar, os médicos não deixavam e a gente estava guerreando. Nós começamos a rodear aquele hospital, havia certos momentos que nós estávamos orando e eu tinha o sentimento no meu coração que meu filho estava morto lá dentro. Nós não sabíamos o que estava acontecendo. A gente recebia as informações da médica, e aí o que acontece? A médica intensivista que cuidava do meu filho entrou numa relação de frieza conosco que os irmãos não têm noção. Vocês pedem informação demais, vocês querem muita informação. E a gente identificou que tinha que começar a orar, porque nós tínhamos que repreender aquilo na vida daquela médica, porque ela tinha que dar as informações que nós queríamos. E nós começamos a guerrear, fazer oração para que Deus quebrantasse o coração daquela médica. Para além disso, Marcos começou a receber telefonema de pastores. Para que você está nessa guerra, rapaz? Isso não é guerra sua não, isso é guerra do Alcemir, da família dele. Um outro líder liga para ele e fala assim: eu acho que vocês estão orando errado. E se Deus quiser levar o seu filho? Queridos, aí nós tínhamos que ir para a porta do hospital, quebrar aquelas palavras. Por quê? Porque a nossa luta não era contra a carne, não era contra sangue, era contra principados e potestades. Por vezes você enfrenta uma luta, enfrenta um problema que quem está de fora não conhece, não sabe o que você está enfrentando. Por isso, nas suas lutas e nas suas guerras, começa a quebrar as palavras contrárias que são lançadas contra a sua vida. Começa a denunciar em oração. Começa a denunciar em oração e diz: eu não aceito. Se Deus falou comigo, Deus vai reverter essa sentença. E eu tinha convicção no meu coração, queridos, que Deus ia reverter a sentença na vida do meu filho. Reuni com o Bruno, reuni com a minha esposa, disse assim: há um texto da palavra que diz que o sacerdote não pode rasgar as suas vestes. Eu não quero ver tristeza na minha casa, eu não quero ver tristeza na minha família. Bruno, se você não tiver condição de pregar, eu vou pregar. E quando chegar na igreja, se alguém perguntar como vai, nós vamos responder que está tudo bem, ainda que o nosso filho esteja na situação que está. E quando foi na sexta-feira que ele foi entubado, no sábado a gente vai para o hospital. Naquele dia a gente não conseguiu esperar boletim médico, né? No dia 16, eu só vou contar a experiência que eu tive, depois passo para você. E quando a gente chega na porta do hospital, eu, Bruno, Catiane, Gislene, esposa do Rafael, Penha, minha esposa, e Bruno. Era 11 horas, 10h30, 11 horas, né? Eu falei: filho, eu preciso receber notícia do meu filho. Mas a médica vai ligar para o boletim. Não, eu quero saber agora. Sanguíneo como sou, eu preciso saber agora. Ela falou: peraí que vamos ligar para a médica. E depois de insistir, a médica nos atendeu por telefone. Rafael vai na quarta-feira para a UTI. Ele é entubado na quinta-feira. Passa sexta, passa sábado. Quando chega no sábado, a médica vira para mim e diz assim: pai, não tem mais o que fazer pelo seu filho. Seu filho está com 99% de comprometimento pulmonar. O seu filho está com falência múltipla. O pulmão dele entrou em falência. Os rins dele entraram em falência. E se eu desligar o aparelho, o oxigênio, que é 100% de oxigênio externo ele está recebendo, seu filho morre. Só que a minha nora, esposa do Rafael, ela já havia buscado contato com A, B, C e D, que chegou com alguém que trabalhava no hospital, e esse alguém disse assim: olha, existe uma prescrição de um equipamento para o Rafael colocar, que é o pulmão artificial, que é a ECMO. A gente faz sempre a comparação, porque está muito ainda recente na memória dos irmãos, daquele ator da Globo, Paulo Gustavo. Ela falou assim: há uma recomendação da ECMO para ele. Essa médica disse para mim. Só que a Gislene, esposa dele, ficou sabendo disso 11h30 da noite. Ela falou: vou poupar a madrugada do meu sogro e da minha sogra, não vou dizer para eles. E a gente só foi saber disso no sábado, 10 horas da manhã, quando a médica disse que já não tinha mais nada que fazer por ele. Nós havíamos lutado contra o primeiro demônio, o primeiro principado. Havia 2 outros para serem vencidos. E aí eu não aguentei mais ouvir. É natural, eu também sou pai. A minha esposa começou a entrar em prantos, de choro. Passei o telefone para a Catiane. A Catiane conversou com a médica, disse assim: doutora, mas não tem uma prescrição de ECMO. A palavra dela foi o seguinte: se vocês conseguirem, tudo bem. Tem 3 equipamentos no estado, segundo informações que nos deram.
Tem só uma equipe que faz, não sei nem se é instalação, não sei nem como é que usa o termo, né? Manuseio desse equipamento. Só tem uma equipe que faz o manuseio. E a diária desse equipamento é R$30 mil por dia. Eu não sei se o plano de saúde dele vai querer cobrir isso. Nós entramos no carro, entramos em pranto, eu e a minha esposa. Eu virei para ela e falei assim: Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do nosso Deus. Mas daí a pouco eu me lembrei daquela madrugada do primeiro dia que ele estava, que eu havia feito um compromisso com Deus e comigo mesmo, que eu ia lutar pela vida do meu filho. E eu falei assim: Bruno, toca o carro, para numa barbearia. Eu vou cortar meu cabelo, eu vou tirar minha barba, e eu não quero ver um choro aqui em casa mais por conta do Rafael. Tem 1% de vida, é o suficiente para Deus fazer o milagre. Se tem 1% de vida, Deus pode fazer um milagre. E o milagre está aqui. E aí, queridos, eu parei, fui cortar meu cabelo. Aí tinha fila, eu estou esperando a fila. Daqui a pouco a Catiane está ligando com um médico A, B, C, não vou entrar em detalhes, e conecta com um médico que era amigo, conhecido dessa médica, diretora do Hospital Metropolitano Serra. E depois de o médico conectar com ela, ela diz assim: doutor fulano, o caso do Rafael agora é meu. A equipe está indo para lá, até 1h da tarde, a ECMO está nele, e a hemodiálise também está nele. Ele tinha prescrição de colocar a ECMO e fazer a hemodiálise. E ele estava já entubado, inconsciente, não sabia nem o que estava acontecendo com ele, né? E a gente foi para casa orar. Juntamos os 5, vamos para a casa do Bruno e da Catiane e estamos orando. Estamos orando. Na perspectiva de assim: bom, agora o aparelho vai fazer a função dos pulmões dele. O pulmão dele vai entrar em repouso com a medicação. E é uma possibilidade. Mas nós não sabíamos ainda se ele iria suportar esse procedimento. Entra com catéter na virilha, vai até o coração, retira o sangue CO2, transforma em O2 e entra novamente na veia no pescoço, como se fosse uma transfusão sanguínea. Quando foi 5h30 para 6h da tarde, nós rumamos para o hospital de novo. Quando nós chegamos na porta do hospital, Deus abriu as portas, e eu falei: eu não quero ir lá na porta da UTI, que até onde nós teríamos acesso é até a porta da UTI. E elas entraram para dentro da UTI. Nesse dia, elas, com muita dificuldade, acessaram as informações do Rafael. Qual era a expectativa nossa? Que o Rafael já estivesse na ECMO e já estivesse fazendo hemodiálise. A médica sai e fala com a Catiane e com a Gislene o seguinte: cara, aconteceu algo aqui, eu não lembro mais da expressão que ela usou. Me ajuda aí, Catiane. Ela só não usou o termo milagre. Aconteceu algo aqui muito estranho. E aí, o que é isso que está acontecendo que a gente não sabe? Ela disse o seguinte: olha, o Rafael estava pronado, de barriga para baixo. A equipe estava aqui 1h da tarde, toda a equipe para poder, a máquina ECMO do lado. E para que se faça a ECMO, você tem que estar com a função pulmonar abaixo de 140. E a dele estava muito abaixo de 140, não é isso? 80. Ou seja, o pulmão dele estava em falência, os rins dele estavam em falência. E quando nós resolvemos supinar, colocar de barriga para cima, pode glorificar a Deus, queridos. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória. A função pulmonar dele saiu de 80, foi para 173. Ela falou: não, vamos fazer a ECMO aí, não vamos fazer o procedimento com esse equipamento não, vamos fazer hemodiálise. Aí quando viraram essa criança de barriga para cima, ele fez 1,5 litro de xixi. Os rins dele começaram a funcionar. Queridos, é esse Deus que você serve. É um Deus de milagre. Sabe, eu falei domingo no culto
O que sustenta a sua fé não é a experiência do seu irmão, não é a experiência do seu vizinho. O que sustenta a sua fé é a sua experiência com Deus, é aquilo que você vive com Deus. E quando ele fez aquele xixi, eles identificaram que o catéter estava dobrado, e ele estava com uma coisa chamada bexigoma. A urina estava pressionando os órgãos internos dele, e isso estava fazendo com que ele morresse. Supinaram ele. Deus fez o milagre, mas não parou aí a batalha. Volta lá um pouquinho, Bruno. Volta lá aí para ele pegar aí. O pastor relatou muito bem. Acho que o período mais crítico que eu apresentei foi justamente do dia 16, dia 17. E ele colocou muito bem. O equipamento ainda ficou mais 3 dias dentro do quarto, tendo a possibilidade de fazer tanto a ECMO como a hemodiálise. Não tinha sido descartado no primeiro momento. Um outro agravante que foi identificado também foi a chamada TEP, tromboembolia pulmonar, que é um trombo que vai no seu pulmão e pode te matar a qualquer momento. Foi identificado através de um raio-x, um sinal muito específico. A médica até colocou que é muito raro aparecer isso em radiografias. Eles tinham que fazer uma tomografia em mim, mas como eu estava muito grave, eles não desceram comigo para fazer aquele procedimento, e começaram a me tratar também com medicamentos para tromboembolia pulmonar. Então, além da possibilidade de ir para o ECMO, fazer hemodiálise, tinha a questão dessa trombose pulmonar. Como lá, dia 18 tinha nova indicação, dia 19, dia 20, foram dias que eram dias que eu oscilava. Eu tinha melhoras, tinha pioras, tinha melhoras, tinha pioras. Como o pastor colocou, eles não autorizavam a todo momento os familiares entrarem, porque aquela UTI é uma UTI Covid. Até depois as enfermeiras falavam comigo: vocês têm algum privilégio, porque é muito difícil eles deixarem familiares entrarem. A minha esposa era constantemente chamada para me acalmar. Depois ali tem até um vídeo, eles faziam, foi até um acontecimento que minha esposa viu, né? Acho que no Rio Grande do Sul, as enfermeiras colocam água quente dentro da luva, faz tipo uma mãozinha artificial e coloca na mão do paciente. Eu, de tão agitado que eu estava, quando eu colocava aquilo na minha mão, eu jogava longe. Então, eu fiz, inclusive, tomografia do crânio para ver se eu tinha alguma sequela. Os médicos começaram a desconfiar que eu tinha também um trombo no cérebro, algum AVC, porque eu estava muito agitado. Então, todos os novos exames eram descartados. Então, tinha períodos de melhora, de piora. Só um instantinho, volta lá naquela página das datas, porque é muito importante. Volta aí, para aí, fazendo favor. Volta mais um. Aí. Então, olha só, ele vem, piora, ele sai da ECMO, mas ele fica... Eu falei com o Rafael o seguinte, que ele nos fez viver uma montanha-russa de emoções. No mesmo dia que ele estava bom, você chegava lá, ele estava pior. A médica ligava e falou: amanhã não tem jeito, amanhã o Rafael vai fazer hemodiálise. Aí a gente começava a guerrear em oração, e tome oração. Pai, nós não aceitamos, e aí rodávamos. No dia 20/4, ele é despronado, não reage. A médica falou: mesmo supinando, colocando ele de barriga para cima, ele não está melhorando. E aí a gente começa a rodar o hospital, dando as idas, início das voltas no hospital. No dia 22, 2 dias depois, ele tem 90% de comprometimento dos pulmões. Nesse dia muito interessante, que nós estávamos no paralelo do hospital, e a gente não sabia onde ficava a UTI. E aí nesse dia eu falei assim: Deus deu a nós um direcionamento para um ato profético. A palavra de Deus diz que o homem e a mulher, quando se casam, tornam uma só carne. Nós não conseguimos entrar lá dentro da UTI, mas a esposa dele está aqui. Vamos impor as mãos sobre ela, como se nós estivéssemos impondo as mãos sobre ele. E colocamos a esposa dele, estamos orando e ora, porque a sensação que eu tinha é que ele estava morto, e de fato ele estava morto. Com 90% de comprometimento pulmonar, 100% de oxigênio externo. A gasometria dele a cada dia pior, a função pulmonar caindo, todos os parâmetros ruins. E aí a gente continua orando, prona no dia 23 de novo. No dia 26, pode ir, no dia 26, era o dia do 7º dia
do ato profético, onde nós iríamos dar 7 voltas no hospital. Aí pode soltar o vídeo. Aí foi o toque do chofar no 7º dia. Pode ir. Um dado interessante aí, tem a questão espiritual também, com certeza, que após dar a 7ª volta, você lembra o dia da semana? Não lembro qual o dia da semana, foi não. Um dia da semana. Terça-feira. Uma terça-feira. Na quarta-feira eles receberam a notícia que eu seria extubado, eles tirariam um tubo de mim. Acho que até foi Catiane, que saiu com a notícia, feliz, ou foi minha esposa Gislene, não estou recordando agora, saíram lá de dentro com a notícia que o Rafael vai ser extubado. Então aquilo foi um momento de alegria. Não, a médica chegou a fazer com a gente. Chegou a médica ligou para a isso. esposa dele, fez uma chamada de vídeo, disse assim, olha, aliás, é importante que a gente conte antes disso, deu exatamente o 7º dia, nós demos as 6 voltas, na 7ª volta nós fizemos o ato profético, tocamos o chofar, e eu falei assim, hoje eu vou falar com o médico. Aí liguei de novo, o médico disse assim, não podia atender naquela hora, que deixasse o número, que daqui a pouquinho iria trocar o plantão, o médico que entrasse no plantão me ligaria. E a gente está orando lá de fora, daqui a pouco meu telefone toca. Eu entro para a recepção do hospital, entra a Catiane e Gislene correndo do meu lado. Aí o médico, ô pai, seu filho está bem, pai, seu filho já estubei, já tirei o tubo do meu filho. As duas saem gritando, glória a Deus, tirou o tubo. E aí, daqui a pouco o médico falou assim, não, seu filho está com 2 litros de oxigênio só, seu filho não tem mais nada, daqui a pouco... Aí eu falei assim, doutor, pela manhã ele ia fazer hemodiálise e estava com 90% de comprometimento pulmonar. Para tirar o tubo, é um processo de desmame, tem que baixar a sedação, a pessoa tem que ficar num nível de quase consciência, ou seja, é um processo de desmame, leva de 3 a 4 dias. Como é que um dia antes ele estava fazendo hemodiálise, naquele mesmo dia já estava fora do tubo? Eu falei, doutor, o senhor está falando do meu filho? Olha, não é o pai do Tiago? Eu falei, não, doutor, eu sou pai do Rafael. Irmãos, eu tive que acalmar o médico. Eu virei para o médico e falei, calma, doutor, pode ficar tranquilo, o senhor vai entregar o meu filho. Eu tenho confiança no Deus que eu sirvo. E quando foi no outro dia, não quero fazer juízo de valor de ninguém, sem nenhum preparo, foram lá e arrancaram o tubo do meu filho. E aí eles fizeram uma chamada de vídeo com a gente, o Rafael todo sedado, mas de qualquer maneira nós estávamos vibrando. Qualquer notícia, por menor que fosse, de melhor, a gente vibrava. Aí nós vamos para o hospital orar à noite. Quando a gente chega à noite para orar, o Marcos já estava sabendo, porque ele tinha uma enfermeira da igreja dele que trabalhava lá, e ele já tinha sabido, foi quando aconteceu o episódio dele arrancar a máscara, já tinha sabido que eles tinham entubado novamente o Rafael. Quando a gente chega de noite, naquele hospital, o Marcos falou assim, vocês estão felizes? Muito, graças a Deus, Deus tirou o tubo do meu filho vai sair agora. Ele falou assim, eu tenho uma notícia para dar para vocês, tiveram que entubar o Rafael de novo. É como se pegasse um balde de água fria, jogasse em cima da gente. Falei, mas nós não vamos baixar a guarda. E nesse dia que deu a 7ª volta, um dia depois a gente consegue entrar dentro da UTI pela primeira vez. Lembra que eu falei que tinha uma serpente enrolada na beira da cama, que era o segundo principado que a gente precisava lutar com ele. E aí ele se predispõe a entrar comigo. Nós entramos, ungimos ele, ungimos a cama, ungimos tudo. Quando eu saio, que a gente começa a orar, a minha esposa tem visão aberta, Deus mostra essa serpente saindo dentro do hospital, a Catiane fica apavorada, que ela vê também. Nós havíamos vencido o segundo principado, mas havia um terceiro processo de batalha ainda. E aí o Rafael, entubado novamente, entra num processo onde nós não esperávamos que acontecesse. Ele entra num processo de infecção hospitalar. E a médica fala assim, e a bactéria que ele pegou é séria. A bactéria chamada KPC. Essa bactéria ela é super resistente. Não existe um antibiótico específico para combatê-la. Ele já tinha tomado mais de 10 antibióticos.
E aí nós começamos a guerrear, e eles já tinham feito cultura da urina, já tinha feito hemocultura, cultura do sangue, já tinha feito um monte de exame e não identificava onde estava essa bactéria. Não identificava, não conseguia identificar. A médica falou, nós estamos tentando, mas todas as culturas, a cultura que está em andamento deu negativa, a cultura tal deu negativa, a outra deu negativa. Quando eles estubaram meu filho, tanto que no prontuário dele estava escrito falha estubatória, ou seja, estubar antes da hora, eles resolvem fazer uma cultura da ponta do tubo que estava no pulmão dele. A bactéria estava lá. Ou seja, Deus permitiu que ele fosse estubado antes da hora para identificar onde estava a bactéria. E aí ele começa um tratamento específico, só que aí essa bactéria já tinha pegado os pulmões e já tinha pegado também os rins. Os pulmões e os rins. Sim, eu entrei em um processo de septicemia, que é a infecção generalizada. Ali é ele entubado. Tem muitas outras imagens que a gente preferiu não colocar, porque são muito fortes as outras imagens. Aí a mãozinha que ele falou que eles colocavam, na mão dele ele estava agitado, ele jogava a mãozinha longe. Ali ainda na segunda intubação, lá na primeira intubação. Aí a esposa dele lá com ele, foi uma guerreira ao lado dele. Aí, dia 6 de maio, pode falar. Conseguiram me estubar pela segunda vez, mas mesmo assim, como ele colocou, o pastor colocou, para você fazer estubação você tem que fazer o tal do desmame, que aí vinha aos poucos reduzindo a sua taxa de oxigênio, e eles não conseguiam porque a minha agitação permanecia, eu queria levantar a todo momento, arrancar acesso, arrancar tudo. Os médicos então decidiram para fazer a traqueostomia. Os irmãos tiverem curiosidade, só jogar no YouTube, tem lá, procedimento de traqueostomia, vocês vão ver como é que é. Eles cortam com bisturi, vão na sua traqueia, furam a sua traqueia e colocam um tubo para você respirar por ali. Então, vários pacientes com a traqueostomia, você consegue reduzir a sedação, o paciente fica menos agitado, é um procedimento invasivo, mas que te permite reduzir a sua sedação e tirar você daquele estado de letargia que você fica. Então ali eu já estava traqueostomizado, e o vídeo ali do apóstolo Marcos com o pastor Alcemir orando. Amém? Deus te deu vitória. Aí que a gente coloca em oração, tá bom? Mas você precisa ficar calmo, não pode ficar agitado. Porque senão você tem que ser com Pedro, você fica cansado. Quem está ali fora? Gigi, está na igreja com a gente, está firme lá, não fica agitado, não pode se soltar. Você quer ir embora para casa? Quer? Mas não pode ir agora, você vai ficar mais uns dias aqui. Então você tem que ficar calmo, você tem que manter calmo para não ansiedade de novo. Não pode levantar, calma. Não pode, olha aqui, Rafael, olha aqui, papai. Fica calminho, calma, tá bom? Coopera, meu filho, colabora. Não fica agitado tentando levantar, não. Você não pode levantar agora. Tá bom? Viu? Olha aqui para mim. Você está me entendendo? Está compreendendo, papai? Tá, né? Então, o que eu preciso? Que você fique calmo, mantenha calma. Mantenha calma, meu filho. Nós vamos orar com você, tá bom? Feche os seus olhos para a gente orar. Isso, mantenha os olhos fechados. O Marcos vai orar com você. Olha aí, Marcos. Pai amado, eu quero pedir que a cobertura do Teu sangue seja sobre a vida do Rafael nesse momento. Senhor amado, nós nos apresentamos diante de Ti, pedimos que a paz do Senhor entre, Pai, na mente e no coração dele, e que o Senhor, ó Pai, possa nesse momento trazer tranquilidade a ele. Traga paz, Senhor, traga serenidade, cubra, Pai amado, a vida dele. Ó Deus, em nome de Jesus, ele vai sair desse lugar, ele vai sair dessa situação, mas traz paciência a ele, Pai. Nós oramos, Pai, pedindo que a cobertura do Teu sangue seja sobre ele. Nós ungimos, Pai, na autoridade de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
A oração da fé salvará o enfermo. E nós ungimos a vida do Rafael, Em nome de Jesus. dando a ele calma, serenidade, equilíbrio. Em nome de Jesus, que ele possa manter a calma necessária, que ele volte em órbita para compreender que aquilo que o Senhor está fazendo na vida dele foi um milagre. Em nome de Jesus. Em nome... Amém, irmãos? No dia 9 de abril, então, ainda, os irmãos, até um dado interessante, os irmãos a todo momento veem imagens, veem as fotos, eu de boca aberta, é muito comum o paciente que é estubado ficar ainda com a boca aberta por vários dias. Até as enfermeiras falam, Rafael, fecha a boca, Rafael, fecha a boca. Esse momento eu já consigo lembrar um pouco das coisas, no momento que eu estava com a traqueostomia já, e depois as imagens, uma chamada de vídeo. Que a primeira vez que ele se viu. Quando eu me vi naquela chamada de vídeo, eu fechei a boca imediatamente. Foi até um ato interessante, porque ao fazer a chamada de vídeo com minha esposa, ao me ver, eu fechei a boca e acabou. Voltei ao normal de conseguir fechar a boca. Dia 12 de maio, o primeiro vídeo ali, eu recebi a visita da minha esposa e da Catiane. A gente estava colocando o áudio de uma irmãzinha lá da igreja para ele ouvir. Ali do lado, foi a primeira vez que eu sentei, eu saí da cama. Perdeu quantos quilos? 18 quilos. Ainda muito trêmulo por a questão de falta de massa muscular e de quantidade de medicamento que eu tomei. A questão da água é muito interessante. Eu valorizo, eu bebia pouca água. No momento que você está do Covid, o paciente Covid, ele não pode ser administrado muita água para aquele paciente. Então, qualquer gole de água, qualquer pouquinho de água fazia um efeito tremendo na vida da gente. A gente ficava com a sede. Tem alguns relatos, até um paciente que estava ao meu lado, numa cama do lado, ficava gritando o tempo todo, água, água, água. Era desesperador ouvir a pessoa suplicando por água. Então, hoje em dia, eu brinco que você conseguir beber água, você ser uma pessoa saudável, é muito gratificante. Só, irmãos, lembrando que antes disso, quando o Rafael passa por todo esse processo, nessa foto dele, ele já estava sorrindo, ele já estava pronto para ir embora, né? A médica liga para a gente e fala assim, o Rafael está de alta da UTI geral, da UTI Covid. Ele está de alta da UTI Covid e ele vai para a UTI geral. A gente já estava vibrando de alegria, mas a nossa batalha espiritual ainda não tinha acabado. Quando você pensa que o inimigo desistiu de você, ele se levanta com fúria contra a sua vida. Mas maior é aquele que está conosco. Maior é aquele que está ao nosso lado. Sabe, queridos, e a gente foi ali para a porta daquele hospital orar, porque naquela noite a médica disse assim, olha, um dos parâmetros do Rafael estava, eu não sei se é o PCR, estava em 34, que mede o nível de infecção no organismo. Estava em 34, você tem que chegar a 0, é isso? Tem que chegar perto de 0, né? E o dele estava 34, naquele dia que ele estava de alta para o quarto. Naquela noite, o que aconteceu? Nós vamos para lá orar. A médica falou assim, eu não posso dar alta ao Rafael. O Rafael, de ontem para hoje, que ele estava com a alta programada para UTI geral, o PCR dele foi para 234. Do nada, ele bem igual você está vendo ali. Aí nós fomos orar. Quando a gente vai orar, Deus dá uma visão ao Marcos e ele vê uma idosa, toda maltrapilha, toda mal vestida, como se fosse um demônio que a gente chama aí de Maria Mulambo. Ela se coloca na porta da UTI, se posta na porta da UTI para não deixar o Rafael sair. Lembra que eram 3 demônios que o Marcos tinha enfrentado lá no início? Nós estávamos na 3ª batalha espiritual. Isso fora detalhes desses dias que nós teríamos que ter muito mais tempo para compartilhar. E nós começamos a orar, ela não conseguia entrar para dentro da UTI. Eles abriam a porta e ela não conseguia entrar. E Deus abre os meus olhos e vê ela soprando para dentro da UTI. Quando ela sopra para dentro da UTI, atinge ele e ele novamente se manifesta uma outra infecção. Ele deu uma infecção intestinal, ele deu uma infecção generalizada, septicemia, febre, 39, 40 graus, de ter que tomar banho gelado no leito.
ele deitado, a UTI já é gelada, e elas colocavam ele lá e vinha com água gelada para dar banho de leito nele. Ele disse que é um dos momentos mais difíceis, ele relatou para mim, depois ele pode detalhar aí, e nós começamos a entrar em guerra. Naquela madrugada que a gente entrou em oração, esse demônio vai lá na casa da minha mãe, uma senhora de 78 anos de idade, e roda dentro da casa da minha mãe. Minha mãe me liga: meu filho, veio um demônio aqui com aspecto de uma mulher toda mal vestida, como se fosse uma mulher já idosa, e ele entrou, rodou aqui dentro de casa e saiu quando eu me levantei em oração. Falei: mãe, nós estávamos lá na porta do hospital e esse demônio se apresentou lá e nós repreendemos ele. E quando a gente vai no outro dia para orar, ele bate em retirada. E aí nós tivemos que adicionar um outro ingrediente nessa nossa batalha espiritual, porque a casta de demônios que só saem com jejum e oração. E nós tivemos que inserir o jejum nesse propósito. Alguns pagaram um preço alto nesse jejum. Sabe, nós começamos a orar e jejuar em propósito pela vida do Rafael, e foram mais quase 5 dias de batalha espiritual até que ele fosse para o quarto. Então, queridos, o que eu quero dizer para você? Toda resistência do maligno contra a tua vida, contra a tua família, ela não prevalecerá quando você persistir em oração. Sabe, não desista de orar, não desista de entrar no secreto com Deus. Eu sei que os irmãos da Penel sofreram comigo, porque tinha dia que eu ia orar, eu dobrava meu joelho para orar, eu já estava cansado, foram 53 dias de batalha, e aí eu falei assim, né, eu brinquei esses dias na igreja que eu sou crente raiz, o crente que gosta de orar de madrugada de joelho, porque os crentes de hoje oram deitado, não levanta para orar não, fica lá debaixo da coberta orando deitado. Mas como eu sou crente raiz, eu ainda acho que tem que estar de joelho dobrado ali. Tinha dia que eu não estava aguentando mais fisicamente, aí eu dormia, confesso para os irmãos que eu dormia. O Bruno: pai, o senhor está colocando oração lá, o senhor está roncando. Aí eu levantava e falei assim: eu vou orar em pé então. Sabe, queridos, não desista de estar no secreto com Deus. Sabe, as suas batalhas, as suas guerras, as suas vitórias serão alcançadas quando você se posicionar em oração. Sabe, nós nos posicionamos em oração e hoje nós estamos aqui testemunhando daquilo que Deus fez. Quando nós entramos em oração, Deus moveu os céus. Sabe, ali eu disse que no dia 18/5 ele teve piora infecciosa, apresenta septicemia, pode seguir. E aí, depois que a gente inseriu o ingrediente de jejum, Deus foi nos dando a vitória, e logo depois Deus deu o presente. Aliás, nós tínhamos programado que no dia 21 de maio ele iria ter alta, a gente ia celebrar o aniversário dele, ou dentro do quarto ou em casa, que nada, foi na UTI, Covid mesmo. Os médicos autorizaram somente a minha esposa e a esposa dele entrar, e aí acho que tem até cena, eles cantando parabéns aí no dia do aniversário dele. Pode soltar aí se tiver vídeo. Primeiro. Esse aí. Esse. Pode falar aí agora, Rafa. No dia 21, como foi colocado, eu passei o aniversário dentro da UTI. No dia 24 foi o último dia da UTI respiratória, UTI Covid mesmo. Foi um momento de muita alegria. É angustiante você ver ali o tempo passando, mesmo até colocando, o meu pai falava, vai, ora, coloca louvor, mas mesmo assim é angustiante você ficar naquela situação de você. Eu até brincava, tinha pensamento seguinte: será que um dia eu vou conseguir voltar a andar de novo? Passava isso tudo na minha cabeça. Será que um dia eu vou conseguir comer normalmente de novo? Eu via as pessoas ali do meu lado andando, e era uma dificuldade tremenda. Os fisioterapeutas, quando tiravam da cama, minha saturação caía, eu ficava tonto. Então tinha aquelas incertezas na minha cabeça: será que um dia eu vou conseguir de novo voltar ao normal? São coisas que vão passando na sua cabeça. No dia 25, acho que foi o primeiro dia da UTI geral, que é uma UTI que não é respiratória. Pode soltar o vídeo aí. Você tem que voltar a reaprender a andar como uma criança mesmo. É um desafio, foi um desafio pessoal. Ainda muito fraco, muito debilitado ainda. Mas em nenhum momento eu deixei de acreditar e ter fé em Deus que eu conseguiria vencer aquilo ali.
Ali foi, dia 28, foi a alta da UTI por um quarto. Pode soltar o vídeo do meio aí. Quero filmar esse garoto saindo daí, rapaz. É meu filho. Aí, ó o garoto aí, ó. Cara, que felicidade dela. Os melhores dias da vida. É, e olha aí a vitória de Deus aí, ó. Meu pai até brinca ali, aquela foto anterior ali, parecia que um caminhão tinha passado em cima de mim 2 vezes, assim. Porque eu fiquei, os irmãos me perguntaram, você ficou com alguma sequela? Sequela apenas física, marcas no rosto, de você ficar tanto pronado, essas marcas. A marca mais escura é um medicamento que eu tomei, mas depois, fazendo o tratamento, ela sai, é um medicamento que aumenta a sua melanina. Marca perda de cabelo, a pessoa que tem Covid perde muito cabelo. Eu fiquei 53 dias basicamente com a cabeça num travesseiro, então perdi cabelo. E no dia 31 de maio foi o grande dia, para a glória e honra de Deus, o dia que eu recebi a alta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Amém. Queridos, a vitória não foi da minha família, a vitória foi da igreja. Sabe, o Deus que curou no passado, continua curando no presente. O Deus que fez milagres no passado, continua fazendo milagres no presente. Eu não sou um privilegiado, não. O Rafael não é um privilegiado. Nós somos filhos de Deus e o amor de Deus nos alcançou. Sabe, não desista, por pior que seja o seu problema. Não desista de um familiar seu. Não desista de alguém que está lá no hospital. Sabe, nós precisamos nos levantar em oração por várias pessoas que estão tendo a sua vida ceifada antes do tempo, porque muitos dos familiares desistiram. Que Deus abençoe. Grato a Deus pela vida de vocês. Grato a Deus pelo que Ele fez na vida do meu filho. Grato a Deus por aqueles irmãos que foram um conosco em oração. Sabe, o que nós estamos vivenciando é para a glória de Deus. Sabe, eu dizia na igreja, se Deus curar o meu filho, Ele é Deus. Se Deus não curar e levar o meu filho, Ele vai continuar sendo Deus. Isso não é hipocrisia, isso é verdade do meu coração. Mas Deus teve misericórdia da gente e nos deu o filho de volta. E Deus abençoe. Deus seja louvado na vida dos irmãos. Amém, irmãos. Mais uma vez queria agradecer a todos os irmãos que oraram, intercederam pela minha vida. Novamente queria frisar, a vitória foi a vitória da igreja, para a honra e glória de Deus. É possível você passar por tudo aquilo que eu passei e vencer. A gente serve a um Deus vivo. A minha família, o tema da conferência dos irmãos é atalaias, né? Minha família foi atalaia na minha vida. Ela orou incansavelmente, ela esteve ali na torre de vigília pela minha vida e não cessou, em nenhum momento, de acreditar que eu conseguiria, e para a honra e glória de Deus, eu consegui vencer e estar aqui hoje testemunhando. Amém, pastor? Glória a Deus, aleluia.